Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é mais um sábado, dia 22 de outubro de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM. Com locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Daniele Cameira, Leandro Maia, Giancarlo Giulietti e Yuri Cog. Time completo hoje, né? Bom dia, Yuri. Bom dia, Lucas. Time completo, né? Depois de muitas semanas, né? Eu não vim semana passada e nas outras duas foi só eu, você e o grande Leandro Maia. Agora sim, estou feliz que os 5 resenheiros estão presentes. Eu vi que você quase caiu da cadeira, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. E um bom dia pro nosso ouvinte. Muito bom dia. Então, bom dia, Dani. Bom dia, Lucas. Bom dia, meninos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Leandro. Bom dia aos companheiros da mesa. Vamos para mais uma resenha. Bom dia, Jean. Bom dia, Lucas. Bom dia a todo mundo. Vamos para mais um programa aí. Tá todo mundo juntinho aqui. Fazer um programa bem legal. Então é isso. Hoje foram muitos bons dias. Fazia tempo que eu não falava tanto bom dia assim aqui no começo do programa, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 4 grandes paulistas que não estão em boa fase, né? Todo mundo eliminado, um probleminha para o estado de São Paulo. E a Liga dos Campeões da Europa, que o Barcelona dando show, a gente vai explicar mais pra frente. Começamos então com o Corinthians, que perdeu para o Cruzeiro e foi eliminado da Copa do Brasil. Mas talvez tenha notícia boa por aí, né, Yuri? Olha, não deu para o Corinthians na Copa do Brasil, hein? O atual campeão brasileiro foi eliminado fora de casa contra o Cruzeiro, depois de perder o jogo por 4-2. A primeira partida havia sido 2-1 no Itaquerão, e se aquele gol de Robinho pelo time mineiro não tivesse saído, o resultado da partida de volta teria favorecido o Timão. Não foi isso que aconteceu, porém, e o clube já pensa no Campeonato Brasileiro, que passa a ser sua única chance de garantir uma vaga para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Depois de conquistar 6 pontos contra os últimos colocados, Santa Cruz e América Mineiro, porém, o desafio agora é bem mais difícil. O Corinthians enfrenta o Flamengo, vice-líder do torneio, amanhã às 5 da tarde. Os cariocas vêm de uma derrota para o Internacional, que está ameaçado pelo rebaixamento, e não pode pensar em outra coisa senão os 3 pontos para continuar na cola do líder Palmeiras. Dá para deixar ainda mais difícil para o Corinthians? Dá sim. O clássico das massas será no Maracanã, que finalmente volta a receber os jogos dos times cariocas após sua utilização na Olimpíada. E aí, será que dá pro alvinegro da capital? Flamengo e Corinthians, jogo das torcidas gigantes do Brasil, as 2 maiores, né? E no Maracanã, voltando finalmente a ter jogos. E no aniversário do Pelé também. Vale ressaltar isso, o Pelé fazendo aniversário amanhã. O maior jogador de todos os tempos. Pra muitos sim. Leandro, Santos não, desculpa, falou do Pelé, eu falei do Santos, olha lá. É muito fácil, né, confundir. Flamengo e Corinthians. Em outras épocas, a gente podia falar que o favoritismo era tranquilamente do Corinthians. Até no primeiro turno, o Corinthians venceu por 4-0 na Arena. Romero dando show. Mesmo após um primeiro tempo horrível, que foi, se eu não me engano, um dos primeiros jogos do Cristóvão, pelo Corinthians. Agora com o Oswaldo fora de casa e o Flamengo querendo chegar na liderança, você acha que dá jogo ou vai ser uma partida tranquila pro Flamengo? O Flamengo é muito favorito para esse jogo, né? Até pelo retrospecto dos últimos jogos, apesar do Flamengo ter perdido pro Internacional, o Flamengo vem disputando o título, né, do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians vinha numa má fase até o primeiro jogo do Oswaldo, né, que conseguiu ganhar bem do América. Acabou perdendo pro Cruzeiro, mas aí faz parte, né, do começo de trabalho. Mas o Flamengo, no Maracanã, 70 mil pessoas lá apoiando o time, é muito favorito para esse jogo. O elenco do Palmeiras, falei Flamengo, lembrei... Estamos errando os times já do Palmeiras, já. Mas o Flamengo é muito favorito, tem grandes jogadores, o Corinthians não tem mesma força de time do Flamengo. Acredito que o Flamengo vai conseguir vencer, não vai ser um jogo fácil, porque o Corinthians melhorou nos últimos jogos e Flamengo perdeu, mas é aquele jogo que você acaba perdendo ponto, né? O Inter tentando sair, é um time grande tentando sair da zona do rebaixamento. O Santos sabe bem disso, né? Perdeu 3 jogos desse ano pro Inter, mas acredito que o Flamengo vai conseguir uma vitória nesse jogo. Jean, antes de chegar, o Oswaldo era muito contestado e até reprovado pela torcida do Corinthians. Ele chegou vencendo o América Mineiro por 2-0, com uma atuação boa do time.
E apesar de ter sido eliminado para o Cruzeiro por 4-2 em Minas, ninguém colocou a culpa no Oswaldo de Oliveira. Você acha que ele trouxe um pouco mais de confiança para a equipe que vinha mal das pernas com o Carille, com o Cristóvão? Então, não colocou porque é o segundo jogo dele, né? Mas todo mundo sabe que o time do Corinthians não tá bem estruturado, né? Tá procurando reforços novos, né? Caras novas para poder manter o time de pé e quem sabe conseguir a vaga na Libertadores. Até então o torcedor do Corinthians não pegou no pé, né? Mas se fosse com certeza o 6º ou o 7º jogo do Oswaldo, eu acho que haveria crítica sim pra ele, né? Pro maior parte dos torcedores do Corinthians, mas eu acho que o maior problema é o time. Eu acho que todos vocês concordam comigo, né? Tá faltando jogador de qualidade, né? Que chame a responsa mesmo. E o Oswaldo tem um retrospecto ótimo, né? No time do Corinthians, né? Foi campeão mundial em 2000, aí... 16 anos atrás. Brasileiro em 99. 16 anos atrás, então... Tem tudo pra dar certo, né? Então, só que se fosse por isso, o Emerson Leão poderia voltar para o Santos, que seria monstro, né? Então... Com títulos de mais de 10 anos, fica difícil você crer nisso como força, É um né? pouco do que o Jean falou, né? Tem que dar tempo de trabalho pra ele, realmente, pra conhecer a equipe, o elenco... implantar a tática de jogo. Acho que a gente só vai saber daqui a uns 5, 6 jogos, né? Exatamente. Daí. Yuri, quando eu fui chamar pra nota do Corinthians, eu falei que a gente ia dar boas notícias e acabamos não dando. Que podem ser boas notícias, né? O Jô tá chegando, dividindo muito as opiniões dos torcedores. Alguns não querem, outros sentiam saudade do filho do Terrão. E o Diego Souza pode estar negociando pro ano que vem também. O que você acha? Acredito que o Jô é um belo reforço, né? Vamos lembrar que ele já foi convocado para uma Copa do Mundo. Ele foi foi o cara que mais fez gols pela Libertadores de 2013, quando ele venceu pelo Galo, naquele Fez time gol na final, né? fenomenal, com Diego Tardelli, Bernard, Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que é um belo reforço. É um cara que é identificado com o clube, né? Porque ele foi revelado pelo Corinthians. E tem muito torcedor corintiano por aí que eu tenho certeza que sempre quis ver o Jô retornando. E eu acho que ele é sim uma garantia de gols para o ataque do Alvinegro Paulista. Com respeito ao grande meia do Sport, Diego Souza, o grande problema dele é a parte comportamental. Ele é um cara que não consegue ficar por mais de 2 temporadas seguidas em um mesmo clube, porque ele briga, porque ele resolve sair, né? É um cara que não costuma dar certo quando ele vai pra um time grande, né? Ele é um cara que tem passagens por Galo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio. Flamengo, Grêmio, e não deu certo, não levou título, não fez grandes jogadas. Então, por esse lado, eu não acho que ele seria uma boa para o Corinthians, mas que ele joga bem, joga. Lembrando só pra acrescentar aqui, o Jô tem, apesar de uma longa carreira, o Jô tem 29 anos e o Diego Souza que tá com 31. Então seriam 2 nomes já um pouco experientes, né? Pra essa equipe que é bem jovem. Um outro cara que hoje. nós citamos já aqui em um outro programa que poderia vir para o Corinthians é o Jadson, né? E ele sim, nesse caso, seria melhor que Jô, que o próprio Diego Souza. O Jadson, assim, se realmente voltar, vai ser um grande reforço para a próxima temporada. Ainda existem as especulações de Jadson e Marcelo Moreno, né? Mas por enquanto ainda não foram tocados os assuntos. Por enquanto os nomes são... A zaga também precisa, né? De precisa. reforços, porque está muito complicado com Wilson, Iago, Pedro Henrique e o próprio Balbuena, né? Caiu muito de rendimento. Os nomes do momento no Corinthians são Jô e Diego Souza mesmo, que está sendo conversado lá. Bom, outro eliminado da Copa do Brasil, hoje falaremos de muitos eliminados na Copa do Brasil, fantástico. Foi o Santos, mas para o Internacional, né? Que está numa fase péssima no Brasileirão. Uma draga. Um dos piores anos desses últimos anos, um dos piores do Inter, né? E muitos dizem que foi a pior partida do time na temporada do Santos, né, Leandro? Lucas, o Santos não vem passando pelo seu melhor momento no ano. Após empatar em casa com os reservas do Grêmio, o Peixe foi eliminado pela equipe também reserva do Internacional, na Copa do Brasil. Jogadores e técnico colocaram panos quentes nos maus resultados e que agora estarão focados apenas no Brasileirão.
A torcida não vem muito feliz com o time e uma parcela da torcida já quer a saída de Dorival Júnior. A principal queixa do torcedor é pela apatia do time em campo. O Santos pode dar a volta por cima amanhã contra a Chapecoense na Arena Condá, em Santa Catarina, às 7h30 da noite. Jogo contra a Chapecoense lá é sempre um jogo chato, digamos, né? Um jogo difícil. Chapecoense que desde que subiu, a gente já falou isso aqui, a Chapecoense subiu pra ficar mesmo na Série A. E o Santos que... irreconhecível, né, Gia? Contra o Internacional, jogando no Beira-Rio, mas contra o Internacional e o time que o Santos tem, a forma que o Santos vem jogando, não daria pra ter um resultado melhorzinho aí? Então, tinha tudo pra ter, né? O Santos recentemente empatou, né, com o Grêmio em casa. Se o Santos não... Lembrando ao torcedor, se o Santos se o Santos ganha aquela partida com o Grêmio que fez em casa, poderia estar na segunda colocação pelos resultados da rodada, né? Que, se eu não me engano, o Flamengo perdeu, o Atlético perdeu, né? Se eu não me engano, em terceiro, chegando em segundo. Terceiro passaria pelo Galo só. Exatamente. Passaria pelo Galo, então, Isso. desculpa. Mas, poxa, já se garantiria na Libertadores, né? Sem precisar da pré, né? Sem precisar da pré na fase de grupo direto. Então, o time do Santos tinha vantagem no placar. Foi lá pro Beira-Rio com 15 mil pessoas, 20 mil pessoas só do Internacional lá. E o Internacional vem embalado da vitória do Flamengo, né? Os caras gostaram mesmo. O Sacha, que não vinha fazendo gol nenhum, fez 2 importantíssimos pro time, classificou. Então tá bem complicada a situação do Santos mesmo. Mas eu acho que eles conseguem a vaga na Libertadores, sim. Não direta, mas eu acho que na Libertadores conseguem. Leandro, eu sei que você gosta de polêmica. Então eu pensei num assunto muito bom aqui pra gente debater. O Lucas Lima, até o ano passado, ele era o herói do Santos. O melhor jogador, o cara do Santos. Realmente jogando muita bola. Esse ano, 2016, Lucas Lima virou um problema pro Santos? Eu acho que o meio do ano ele ficou um pouco chateado porque não foi embora, né? Ele esperava receber uma grande proposta do futebol europeu, né? De algum grande time da Europa, Espanha, né? França, Inglaterra, mas ele acabou recebendo uma da China, que ele não quis ir, e também uma outra, mas de um Crystal clube, Palace. do Crystal Palace, que é um time inglês iria. De médio porte. Mas, Iria, campeonato inglês, pô, vamos. então ele ficou um pouco chateado, aí sofreu lesão, demorou um pouco pra voltar. Eu acho que nos últimos jogos, apesar de alguns torcedores não criticarem muito ele, eu acho até que ele tá indo bem. É que a diferença de antes é que o time tava bem. Então ele jogava, o time tava bem, o time ganhava e ele era elogiado. Agora, a equipe não ganha, ele é criticado porque ele é um dos principais jogadores. Assim como o Ricardo Oliveira. Mas eu acho que a torcida pega muito no pé dele. Obviamente que ele tem uma parcela de culpa por, às vezes, não correr muito, mas eu acho que nos últimos jogos ele melhorou. Vem tentando, chutou a gol, que é difícil ele chutar no gol, até mesmo na época que ele era elogiado. Chutou contra o Inter, Danilo Fernandes jogou muito, né? Pegou tudo no jogo. Mas eu acho que ele vem bem. É que ele vem no nível do time desde o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que foi 3-0, que foi a última partida que o Santos fez realmente boa. De lá pra cá, nenhum jogador do Santos tem feito muita diferença. Vinha sendo o Vitor Bueno, mas se machucou também. Mas eu acredito que pelo Lucas Lima ir para a seleção, aumentar um pouco o que ele consegue ser. Chegaram numa época a achar que ele ia ser um Neymar aqui. Não, ele é um ótimo jogador, merece estar na seleção, mas calma também, né? Ele também não joga sozinho. Por exemplo, o Neymar que o pessoal do jogo tá acostumado com o Neymar aqui, que o Neymar pegava a bola na lateral, driblava 3, 4, 5. Literalmente, né? Literalmente, fez isso várias vezes contra o próprio Internacional. Contra o Inter, no mesmo jogo, duas vezes. É um monstro. Mas eu acho que o Lucas Lima deve sair no começo do ano, mas eu acho que ele não está tão mal assim. Yuri, o Santos começou a testar nos últimos jogos, agora que pôde usar, né? O zagueiro Nogueira, que veio do Banfield, da Argentina, né? Exatamente, jovem, alto, que vai muito bem pelo alto, né? Não perdeu uma pelo jogo aéreo. No jogo aéreo, fez gol.
2 já, né? Exatamente. Um E hoje... lá no amistoso com o Benfica e o outro já na estreia Isso. dele, né? Por uma partida mesmo pelo Santos. Exatamente. Oficial, que hoje não seja a amistoso. A zaga titular do Santos me corrijam se eu estiver errado, é Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Não, Felipe não, não, David é- Braz. Né, Gustavo Henrique, mas tá machucado. Não. Eu digo os Luiz titulares. Luiz Felipe e o- Gustavo O Henrique. Luiz Felipe e Gustavo Henrique, O certo? David Braz, porque o Gustavo Henrique volta só no ano que vem. Então, Certo. hoje, Você acha que o Nogueira não deve ser titular desse time? eu acho que ele deve. O cara já chegou se colocando aí como um bom reforço que o Santos trouxe. E, além disso, David Braz está fazendo péssimas partidas. Ele está falhando muito. Faz tempo, né? Está falhando muito. E todo jogo ele causa vários sustos, né? Para quem torce pelo Santos. Porque ele falha constantemente. E se é ele que tem a bola dominada, você já fica preocupado porque ele pode fazer besteira. E sobre o tema que você tinha perguntado para o Leandro, eu acho também que o desempenho que o Lucas Lima tem, ele faz parte do que o Santos tem, né? E vem caindo muito, né? Faz várias rodadas que o Santos... Que o Santos, pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, era pra estar brigando pelo título, né? E está passando muito longe disso. E eu não falo somente sobre resultado. Dentro de campo também ele vem muito mal, né? Ele tinha que estar rendendo muito mais. E eu ainda falo mais. Sorte para o Santos que o G4 virou G6. Porque senão poderia rolar exatamente como no ano passado. De estar com a vaga praticamente garantida e por conta de vários vacilos chega lá nas rodadas finais e cai para quinto, para sexto. Mas já como são 6 vagas, eu já acho que o Santos já tá 99% garantido na Copa Libertadores do ano que vem. Mas aquele 1%... Aquele Roubou a 1%. minha fala. Roubou a minha fala e a Daniela apareceu. Daniela apareceu e eu ia te chamar, Dani. Eu ia te chamar porque agora a gente vai dar uma pausa no futebol paulista pra falar de Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões costuma ser com a Dani aqui, né? A Dani vem acompanhando o futebol europeu agora, passa as informações pra gente. É isso aí. A nossa correspondente lá do velho continente. Olha só, olha que moral. Que moral. E aí, Dani? Messi não precisa provar nada pra ninguém, mas ele não se cansa de mostrar cada vez mais que não é deste planeta. No jogo entre Barcelona e Manchester City, o argentino fez 3 gols, deu o passe do quarto para Neymar e ainda sofreu um pênalti que o atacante brasileiro desperdiçou. O ex-pupilo de Guardiola mostrou que, independente do adversário ou de seu treinador, ele é o melhor jogador do mundo. Destaque também para o Arsenal, que goleou o Ludogorets por 6-0. Bayern de Munique e Real Madrid, sempre favoritos a chegar na reta final da competição, venceram suas partidas por 4-1 e 5-1, respectivamente. Antes de qualquer coisa de falar aqui, né? Destaque maior, claro, para o jogo Barcelona e Manchester City. Já passo a bola pro Yuri. Que o Yuri, acho que não gosta muito do esquema do Guardiola. Não, alguma gosto coisa? dele, Certo. mas eu tenho minhas ressalvas, né? E o ponto que... Cite-as. Não, é um cara que tem esquemas completamente malucos, né? Que o cara que é lateral direito vira volante, o cara que é lateral pelo outro lado vai para a zaga. Enfim, é um cara muito estranho, né? Ele vem para um time que tá bom e mexe tudo, mas com certeza é um grande treinador. Porém, o que eu queria falar? Será que ele foi tudo que disseram que ele tinha sido pelo Barça mesmo, hein? Porque pelo Barça, não que eu chegue lá e eu serei monstro. Mas se o Pep Guardiola é tão grande assim, eu acho que o atual treinador lá do Barça, que é o Luiz Henrique, também é um dos maiores monstros de todos os tempos, né? Porque, meu Deus, né? Se você ganhar título pelo Barça, você vira monstro. E vale outra, lembrar... se o Guardiola fosse tão bom assim, ele jamais teria tomado 4 gols de um time que ele treinou, que ele conhece tudo lá, né? O Leandro tá com cara de quem quer defender o Guardiola. E eu quero ver treinar time sem o Lionel Messi, né? Não, Porque só- o Messi só- provou nessa semana que
Ele jogando resolve qualquer jogo, né? Só E aí fica um adendo. 99% pra repetir o meu mais fácil de se vencer jogos. Só pra eu agora falar, eu adoro o treinador Pepe Guardiola. Só fazendo um Acho adendo. que é um grande cara. Mas eu tenho minhas ressalvas. Pra não ficar pensando que, nossa, o cara odeia Guardiola. Não, Hater. eu gosto muito. Mas é Guardiola ou Guardiola? Os dois, se quiser falar aí é nóis. Não tem problema não. Vai, Leandro, fala aí. O Leandro tá Não, agoniado. o Lucas, Vai lá, ele não, falou. meu o adendo Lucas, fica ele pro final. Vai lá, Quer vai lá, fazer por um favor, adendo? por Faz aí favor. o adendo. Não, meu adendo era que o Tata Martino, quando passou pelo Barcelona, não teve bons resultados. Por isso não Exato. durou tanto. Exato, Então por não isso é que- qualquer um mesmo que pegue o time que consiga. Exato, como eu tinha falado, que não é eu que chego lá e eu serei monstro, né? Se o Bausa, por Sim, exemplo, sim. estivesse lá, seria um lixo, porque ele tá mal pela Argentina. E o esquema dele é Mas defensivo, um cara né? mais um cara que é minimamente bom pode fazer sucesso pelo Barça, porque Bom, vai lá, Leandro. Não sei o que você quer falar, mas fala aí. Eu acho que o Guardiola, ele é tido como o melhor treinador que tem hoje em dia, pelo que ele fez no Barcelona, não só porque foi campeão, assim como o Luiz Henrique foi campeão e o Frank Rijkaard antes Monstro. do Guardiola foi campeão. Mas eu acho que é pelo estilo de jogo o Tito que Villanova. o estilo de jogo que o Guardiola colocou no Barcelona, naquele Barcelona de 2009 ali até 2011, 12, Por aí. que foi quando o Barcelona acabou com todo mundo naquela época. Eu acho que o diferencial dele foi esse, foi o estilo de jogo que ele coloca, por ser um técnico diferente. Mas eu acho que o importante que esse jogo mostrou é que não adianta tática, não adianta o jogador fazer aquilo certinho que o técnico manda e o talento faz a diferença. Essa é a diferença do Barcelona pro Manchester City. Tem grandes jogadores, o City tem o De Bruyne, Agüero que estava no banco no jogo, o Bravo que é um bom goleiro, fez uma má partida, mas é um bom goleiro. Mas o Barcelona venceu no talento, né? E isso é futebol. Então, um time que tem Messi, Neymar, Suárez, Iniesta, uma bola resolve. Se você tem um mínimo de organização, é muito complicado você vencer um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern de Munique, pelos jogadores que tem, né? Que em uma bola tira toda a tática que o time tem. Jean, a Liga dos Campeões não é só Barcelona, mas é quase. Barcelona mais Bayern, mais Real. Era Mais que o eu ia falar. Atlético Era o agora que eu ia falar. que tá indo nas finais. Você acha que mais uma vez Barcelona, Bayern e Real estarão lá nas semifinais brigando pelo título? Ou esse ano acontece alguma coisa? Tem alguém vindo diferente? Não, bem... até o próprio Atlético de Madrid, né? Se a gente for parar pra pensar, falar que a gente tava falando aqui de estrela, tudo e tal, fala o estrela do Atlético de Madrid fora o Griezmann. Eu gosto muito do Coque. E o Sal. Mas são Não jogadores. são os caras que, mas nossa senhora, mas não esse tem, cara não tem eu- um talento, né? Esse cara É. eu preciso ter. Fernando nossa. Torres, Jean. É. Já foi. Então, Então, o Atlético de Madrid é um time que, apesar O tem a coletivo que tática, funciona. o coletivo, mas tem um jogador que é o diferencial, que em uma bola resolve, que é o que o Manchester City ainda não tem. E tem muita gente que fala que o Atlético joga no antijogo, né? O time que Às é vezes. muito fechado, que bate, que faz Isso faz cera. parte, sei, faz não parte. sei. Faz parte do Não sei jogo. se concordo com Muita isso. gente fala isso. Gosto muito também do novo 10 do Atlético, né? O Carrasco. Bom jogador, fez gol na final. mas a Liga dos Campeões é isso, né, cara? Enquanto esses caras respirarem, são esses times que vão Eventuais chegar. surpresas aí tem o City, né? Mas que já foi dizimado pelo Barça, então fica a dúvida se realmente pode chegar longe. Paris também. Eu E acho que- o eu grande acho- Paris Saint-Germain que tem um novo treinador que já tem sucesso pela Europa. Não pela Champions, mas já tem 3 títulos continentais. Então é um cara que pode subir o nível lá da equipe parisiense. Não vamos esquecer do Leicester, que Ganhou todas as ano agora, né? passado foi campeão, aí ninguém acreditava. Esse ano, Tem o 3 Liverpool jogos que na vem Liga muito dos bem Campeões. agora, o Arsenal também que tá bem agora. 3 jogos na Liga dos Campeões, 3 vitórias. É o único time com 100% de aproveitamento. O sonho continua. Quem diria? Quem diria? O estreante, Leicester. Bom, vamos voltar aos times paulistas, porque o Palmeiras também foi eliminado da Copa do Brasil. Olha, o assunto maravilhoso pra gente falar hoje, hein?
Agora foca somente, desculpa te cortar, mas agora ele foca somente no título do Brasileirão, que isso o palmeirense quer de qualquer jeito, agora que não tem mais Copa do Brasil, né, Jean? É isso aí, gente, quer sair da filinha, né, dos 22 anos, né? Faz 22 anos que o Palmeiras não é campeão brasileiro, tropeçou, mas não tropeçou tanto assim, Tropeçou, mas não caiu? Tropeçou, mas não caiu, ainda não caiu, né? O Palmeiras empatou em casa com o time reserva, né? E foi eliminado da Copa do Brasil. O Verdão até saiu na frente do Grêmio no placar, mas com a expulsão do argentino Alione, tomou o gol de empate e irá colocar todo o foco no brasileiro novamente. O clube parece ter acertado com o meia Rafael Veiga, do Curitiba, e ainda busca um zagueiro do mesmo clube, que seria o Juninho, né? Garantido na Libertadores, o Verdão começa a se mexer para o ano que vem e o próximo jogo do Palmeiras também será em casa, contra o Sport amanhã, às 5 horas da tarde, né? Esperamos que o gramado do Allianz Parque esteja melhor, né? Porque está completamente horroroso. Dudu e Cuca fazendo muitas reclamações com a W Torre. W Torre se defendendo. Dudu dizendo que teria que ter mais partidas de futebol do que shows. Steven Tyler Mas não concorda. Vamos analisar essa fala dele. Dependendo de como foi o jogo, pode ser um show, né? Olha Se aí. for um 5x0, muito bom. Lucas Oliveira. 6x0, vamos levar por esse Coisas lado que- na esportiva, né? Coisas que eu acho que muitos times não vão conseguir fazer com aquele gramado horroroso, né? Mas eu, olha, bato palmas para as falas que o Dudu e o Cuca tiveram Sim, pela coragem, né? Porque não é todo Personalidade, time, né? Porque não é todo cara que tem coragem de falar mal sobre o seu próprio clube, né? Exatamente. No caso, a empresa que fez o estádio, né? Que o Palmeiras Sim, então, só que tem assinou muita o gente que contrato. O que pode dar muito problema pros caras Exatamente, mesmo. claro. Mas o Palmeiras- A gente não sabe se vai dar ainda. Né? O Palmeiras Acho que assinou não. o contrato, né? No começo quando tem o... Então o Palmeiras acaba sendo responsável também pelos Com problemas certeza. que tem. Se eu não me engano, acho que o dinheiro dos ingressos vão pro Palmeiras, né? Dos jogos, E a Palmeiras renda tá muito alta, hein? e Tem shows tudo vão de direto sócio pra... torcedor ainda que tá muito Shows bom. vão direto pra W Torre, só que quando tem show, o Palmeiras não pode jogar lá. Foi assinado o contrato, eu acho que tem que parar com essa briga entre diretoria também e a era, mas W Torre. toda vez porque que não tem show arruma- também, né? porque não ajuda em nada. Tinha que sentar os dois, né, pra conversar, pra ver o que pode fazer nessa reta final do brasileiro, né? O Palmeiras não Exato, pode ficar sem disputando jogar no o título. Allianz. Leandro, vamos lá. O Jean deu a notícia, eu já tinha perguntado pro Yuri de reforços, agora é você. Rafael Veiga e Juninho, dupla do Curitiba. Curitiba que nunca vem muito bem das pernas, mas também não é um time que cai, né? Ele sempre fica ali 15º, 14º e consegue se manter no brasileiro, na Série A. O que você acha desses jogadores? Podem dar certo no Palmeiras? Rafael Veiga é jovem, né? Parece ser habilidoso pelo pouco que eu vi jogar. E o Juninho, que é um zagueiro consistente também. O Palmeiras daqui a pouco vai abrir uma chapelaria de tanto chapéu que tá dando nas contratações. Desde Dudu, que iria para o Corinthians. Esse Não, o ano... Dudu estava entre Corinthians e São Paulo, né? E o Palmeiras chegou, já um chapéu. Rafael Veiga também não iria pro Palmeiras. Palmeiras entrou e levou também. Temos o menino Keno, que o Santos queria, o Flamengo queria, que parece que o Palmeiras vai levar. Joga muito, hein? E tem Muito o bom, Juninho, que por enquanto não tava na mira de ninguém, mas o Palmeiras quer fazer um pacotão, né, pro ano que vem. E vai ficar muito forte o time, né? Porque Ainda já mais, é né? forte e ainda tá contratando mais 4 ou 3 ótimos jogadores, excelentes jogadores, que alguns deles eu acho que chegaria até pra ser titular. No caso do Keno, se viesse, chegaria pra ser titular. Já o Juninho no banco, Rafael Veiga talvez Brigando titular, por posição, talvez né? titular, dependendo do que o Cuca queira fazer. Então, ótimas contratações. Jean, o título realmente está muito próximo. Cada programa que a gente faz aqui, a gente fala do Palmeiras. Tudo bem, tem o Flamengo na cola. Mas o Palmeiras, essa vez, parece que já tá com uma mão na taça. Faltam poucas rodadas e parece que vai concretizar esse título, vai vencer. Com muitos méritos, sim. Mas sempre tem o que melhorar. Por melhor que seja o time, ele tem como melhorar. E você acha que tem algum setor que o Palmeiras precise de jogador pro ano que vem? Olha, Pra disputa da Libertadores. Vale frisar isso. se a gente for parar pra pensar no desempenho dos atletas do Palmeiras, eu acho que tem muita gente que tá pra sair, né? Como o Gabriel Jesus, que já tá
já tá confirmada, né, para o Manchester City. O Rafael Veiga pode vir a disputar o lugar ali com os outros jogadores do Palmeiras. Tem o Vitor Hugo e o Mina, que a gente não sabe se vão sair também. Zagueiros. São ótimos zagueiros. O Vitor Hugo provavelmente não vai continuar no time do Palmeiras ano que vem. A não ser que ele queira disputar a Copa Libertadores pelo time. E o Mina também não. Eu acho. Não, o Mina talvez continue porque chegou agora, né? Recente. Então o Juninho pode brigar por uma vaga, né? Pro Edu Dracena, o vovô Edu Dracena, né? E o Thiago Martins, que jogou muito, né? Contra a partida do Grêmio, fez o gol, né? O Alione, creio eu, que sairá do time, né? Então, o Palmeiras vem com um ótimo time. Vamos ver o que vai dar nisso aí, né? O Alexandre Matos vem dando chapéu aí, como o Leandro vem falando em todo mundo. Vamos ver se o Palmeiras consegue se manter aí nesse ótimo ritmo. Yuri, as minhas duas perguntas, eu tava com uma coisa na cabeça e nenhum dos dois falou. Goleiro. O Fernando Praz tem 38, 37, 38 por aí. O Jailson tem 35. O terceiro goleiro do Palmeiras é o Wagner, que nunca conseguiu consolidar nem como reserva. Não precisa de um goleiro também para a disputa da Libertadores, que é um torneio mata-mata, que pode acontecer muita coisa. Por exemplo, só um exemplo. O Corinthians, quando foi campeão em 2012, tinha o Júlio César na meta, até que ele falhou no Paulistão e assumiu o Cássio. O Cássio pegou tudo naquela Libertadores. Méritos para o goleiro. O Atlético, campeão em 2013, Vitor fez coisas incríveis que todo mundo duvidava. Pegou pênalti no último minuto. Aliás, Galo classificado lá na Copa do Grande Brasil somente pelo Vitor, né? Porque chegou lá no... né? Porque penou pra passar pelo Juventude, né? E os dois jogos precisaram ir para os pênaltis. E o Vitor, o São Vitor realmente, pela 23ª vez pelo Galo, sendo herói. Mas então, as duas últimas conquistas tiveram os goleiros como heróis. Se a gente for levar isso em conta, você acha que o Palmeiras precisa trazer mais um goleiro ou dá pra manter os dois que estão... né? Os dois que eu digo são o Fernando Praz e o Jailson, não estou contando o Wagner. Eu acho que você quer que eu diga não, mas eu vou falar sim. Sim? Eu acho que sim. Eu não queria nada, na verdade. Porque assim, vamos lembrar que o Fernando Praz volta. E é um cara que antes dessa lesão, ele nunca teve nenhum problema físico. Portanto, ele deve voltar tranquilamente para que possa jogar por 6 meses, por 8 meses, por 9 meses, por 12 meses, sem que saia de novo por ter contraído uma outra lesão, uma outra fratura e tal. E se não puder contar com ele, eu acho que o grande Jailson tá se provando lá no gol palmeirense, né? Mas espera, você falou que sim, que precisa de um goleiro? Não, que sim, que não precisa. Que sim, que pode contar com os dois que estão lá hoje. Então eu interpretei errado. Eu acho que são dois ótimos nomes e não precisa ir atrás de um outro. Pra o ano que vem, né? Pra 2018 aí já é legal pensar em um com 25 anos por aí. Tá certo. Então é isso. Por fim, aqui nos times paulistas, o São Paulo, esse não foi eliminado da Copa do Brasil. Não foi porque não jogou, né? Senão, olha... já tinha caído antes para o mesmo Juventude que já foi citado aqui. A situação dos paulistas, nada fácil na Copa do Brasil. E agora começa a se projetar para 2017. Alguns nomes já na lista do clube, né, Yuri? O São Paulo viu que 2016 não foi o ano e quer realmente mudar totalmente o cenário para a próxima temporada. Começando pela direção técnica, onde a diretoria ainda tem dúvida se mantém Ricardo Gomes ou se tenta investir em Rogério Ceni para iniciar a sua carreira de técnico. Entre os jogadores, Nilmar é cogitado no tricolor de graça. O atacante de 32 anos pode assinar um pré-contrato em janeiro com qualquer time e conversas podem fazer o sair de graça da Arábia. O problema é que ele não atua desde maio desse ano, olha aí. O São Paulo está mais perto da zona de rebaixamento do que nunca e para tentar fugir, pega a Ponte Preta hoje às 5 da tarde no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Olha, Morumbi, grande Morumbi. São Paulo, apesar de ter grande vazio, infelizmente, né? Infelizmente. São Paulo, apesar de ter vencido o Fluminense, tá numa situação ainda muito difícil. Tá junto com o Cruzeiro, se eu não me engano, em número de pontos. E São Paulo, Cruzeiro e Inter, aliás, né, que eu acredito que... a gente torce que não, mas acredito que um desses três caia.
tá muito pior para o Internacional. Lembrando que são 3 clubes que nunca caíram, né? Sempre Exatamente. frequentaram a elite do futebol brasileiro. Assim como o Santos e o Flamengo. Chapecoense também. Não. É. Que sempre jogaram pela Série A. Leandro, você acha que essa vitória de São Paulo sobre o Fluminense deu um gás novo pro time tentar reverter essa situação? Eu acho que o gás é o mesmo. Não tem muito o que melhorar naquele time do São Paulo. O gás novo que deu foi o Ricardo Gomes colocando a molecada pra jogar, né? Pegou o moleque da base que nunca tinha jogado, colocou pra jogar todo mundo. Acabou dando certo. Jogaram bem. Não sei se é o melhor momento, assim, pra ficar colocando a molecada. Vai que cai, né? Aí a torcida já vai pra cima da molecada. É difícil, bem difícil. Mas tem que tentar alguma coisa. Já que não dá pra contratar ninguém, coloca o pessoal, que é uma coisa que eu critico o Corinthians, por não usar a base. Não é possível que não tenha ninguém na base do Corinthians que consiga jogar. Não é possível que não tenha ninguém melhor que o Gustavo na base do Corinthians pra ser centroavante. Mas eu acho que o São Paulo tá tentando, o último suspiro do São Paulo é tentar com a molecada da base. Vamos ver se consegue embalar, né? Nesse finalzinho escapar da segunda divisão. Bom, Rogério Ceni como treinador seria muito arriscado, Gia? Não, acho que não, né? Pela história que o cara tem no clube. Então acho que se ele quisesse aventurar aí, né? Ele podia entrar numa fria, né? Mas eu acho que ele pode fazer o que ele quiser lá. O São Paulo pode cair pra Série C lá, com ele de técnico, que não vai acontecer se nada. Aventurar, fazer um adendo aqui. Uma homenagem ao nosso querido Jair Ventura, do Botafogo. Olha, que vem fazendo um grande trabalho. Sensacional, Saiu realmente. lá da zona Ótima do rebaixamento, lembrança aí. Está praticamente no G3 do Campeonato Brasileiro. Verdade, muito bom. Bom, continua aí, gente, desculpa. Então eu acho que o Rogério tem tudo pra dar certo, né? Se seguir a carreira de técnico no São Paulo. E o São Paulo é aquele negócio, né? Não sei mais o que falar do São Paulo. Tá totalmente bagunçado. Outra hora ganha, parece time grande, outra hora não parece. Então tá meio complicado. Yuri, Nilmar no São Paulo. Ótimo nome. Precisa, né? Que alguém componha essa dupla de ataque com o bom Chaves, porque só tem ele lá hoje, né? Mas é um cara que, ao meu ver, ele não tem comprometimento com o clube que ele fecha. Ele vem com 6 meses e na primeira proposta que aparece para que ele volte lá para os Emirados Árabes, para o Catar, para a China, ele vai e, sabe... Se você quis contar com ele, beleza. Se chegar a proposta, ele vai mesmo. Então, é um bom nome, mas tem esse risco de, em junho, ele sair de São Paulo e ir de volta para os Emirados Árabes Unidos. O Leandro lembrou muito bem do técnico do Botafogo, né, o Jair Ventura. E o Yuri falou que o Nilmar não cumpre muito bem o contrato, né, normalmente com os clubes. Então fica a dica, porque... Misturando um pouco com política, né? O Nilmar, ele me lembra um pouco José Serra. José Serra, ele nunca termina um mandato, parece o Nilmar no futebol. Mas fica a dica para os times que precisam de atacante, que o Rodrigo Pimpão do Botafogo é um ótimo jogador. E nunca saiu desse eixo Vasco-Botafogo. Nunca teve uma oportunidade em um time que não fosse carioca. Porque já jogou no Nordeste, no América... no Ceará, se eu não me engano, mas nunca jogou em algum time paulista, em algum time gaúcho. Então, olho no Pimpão, porque um ótimo jogador tá grande mostrando Pimpo. isso. Rodrigo Pimpão. Bom, Grande ursinho Pimpão. Dani? Bom, gente, agora vamos para aquela famosa hora de polêmicas do programa, né? Vamos para os palpites dessa rodada. Temos ranking? Temos ranking. Lucas, ranking. Olha, eu acho que hoje eu tenho o direito de falar. O cara tava se mordendo aqui, viu, ouvintes? Hoje eu tenho o direito de falar o ranking porque na semana passada eu acertei o resultado do jogo do Santos. 1-1. Eu acertei o resultado do jogo. Qual que foi o Palmeiras outro que eu acertei? 2, Do Palmeiras. Grêmio 1. Eu acho que a gente, Figueirense. eu acho que a gente Figueirense. nunca viu isso acontecendo no programa. Eu Uma acho pessoa que é a marcando primeira 2 pontos vez- na mesma rodada. Exatamente. Merece palmas, Lucas Olivan? Merece. Olha, eu acertei 2 jogos, eu estava muito mal. Foi como o Internacional, né? Tava muito mal, na lanterna, e agora Mas eu tô na agora liderança. chegou.
Calma. Junto Com 3 pessoas. Vamos lá, então eu acertei o do Palmeiras e o do Santos. E foi o pra Jean 4 pontos. Foi pra 4 pontos junto com o Yuri, o Leandro e a Daniele. Tá muito embolado isso aqui. Só quem? E o Jean Que tá aí acertou o fora. jogo do Corinthians. Foi pra 3 pontos. Então, Lembrando que eu só Lanterninha tô empatado por causa do tapetão que rolou aqui. Porque Não, você eu sabe acertei, que Facebook eu não acertei vale. o resultado no Facebook, mas tiraram meus pontos. Eu faz concordo está- contigo, está Leandro. Não tá nas regras. novamente no regulamento. O Facebook não Vou vai. entrar no STJD. Bom, vamos lá, Dani. Bom, vamos lá. São Paulo e Ponte Preta no Morumbi. Posso começar? Claro. 2-0 São Paulo. Yuri. Olha, a Ponte Preta é muito forte lá em Campinas. Ela sai de casa, ela não tem tanto rendimento assim. Vai ser difícil para o São Paulo, mas eu vou copiar a Dani e vou de 1-0. A Dani falou Eu 2. falei 2. Ah, então eu não irei copiar a Dani, 1-0 São Paulo. boa. Muito bem. Jean. 1-0 São Paulo também. Leandro. Tava olhando aqui os jogos, né? Porque eu sempre solto um resultado Você vai guardar, então. um pouco expressivo, mas tá difícil essa rodada rodada pra é soltar. difícil. Eu vou soltar logo no primeiro, São Paulo e Ponte Preta. Vai ser 4-3 pro São Paulo. Meu Deus. Olha, Não muito economizou bom, hoje, muito né, bom. Leandro? Eu aposto em 1-1 nessa partida. Bom, Flamengo e Corinthians. Você quer começar novamente? Não, pode começar, Não? Lucas. Então vou eu, já que perguntei, né? Flamengo e Corinthians. 2-1 pro Flamengo. eu vou agora, hein? Flamengo 3-1 no Corinthians. Eu acho que vai ser 1-1. Flamengo 3-0. Dani, pra Leandro de fechar. novo aí. 1-0 Corinthians. Olha, A única que acredita numa vitória A única paulista. que acredita. No Corinthians, clássico né? das massas. Clássico das massas. Palmeiras e Sport. Jean, pode começar. 2-0 Palmeiras. 2-0? Lucas. Eu acredito em 3-1 Pra quem? para o Palmeiras. Para o Palmeiras. Eu vou ali mais ou menos no do Lucas. 3-2 Palmeiras. Irei deixar Leandro Maia por último pra ele falar que não foi copiado. Palmeiras ganha bem do Sport lá no Allianz Parque por 3-1. Assim, você me copiou, mas tudo bem. Não, tudo bem. Segue o jogo. O Leandro Leandro- que não... Não, desculpa, por 3-0, desculpa. 3-0? Palmeiras 3, Ah, então Sport vale. 0. 3-0. Leandro Maia. Yuri falou. Esse jogo, Palmeiras líder e Sport ali perto da zona do rebaixamento, eu podia soltar um 10-0, né? Não. Mas pelo contrário, vai ser 1-0 Palmeiras. Eu pensei que você fala Sport, É, né? eu Não, também. não. Pelo contrário, É, que me coisa, deixou hein? com medo. 1-0 Palmeiras. E por último, Chapecoense e Santos. Leandro Maia. Com você. Agora ele vai começar pra ser copiado, hein? 1-1. Olha, eu vou de empate também, mas não é 1-1, pode ficar tranquilo. 2-2, um bom jogo e um jogo que é perdível para o Santos, né? Mas eu não acho que perde e não acho que ganha também, portanto, empate 2-2. Jean. 1-0 Santos. Olha, Lucas. posso ser criticado, mas eu Polêmica. acredito em 2-1 para a Chapecoense e a torcida do Santos ficando um pouco descontente. Anote aí, Dorival ouvinte, eu Manganiello. vou ser o único cara que vai acertar o placar dessa rodada. Pode anotar aí. Dani, você. Desse 0 a jogo, 0. quer dizer. 0-0? Eu acho que eu nunca. Na verdade, eu vou mandar um 0-0 porque eu nunca sugeri esse placar aqui. Muito bom. Entendeu? Bem lembrado, né? Às vezes acontece. Às vezes Muitas acontece. vezes acontece. Muitas vezes, na maioria das vezes acontece. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que agora com os palpites a gente pode encerrar por aqui mais uma edição do Resenha na Área. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página lá no Facebook. É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida para que a gente possa continuar fazendo o nosso programa todo sábado. Esse programa teve a locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog, Giancarlo Giulietti e Daniele Cameira. Valeu, Gian! Valeu, Lucas, valeu, ouvintes, e até a próxima, gente. Até o próximo final de semana. Valeu, Leandro! Até a próxima. Direto e poucas reto, Leandro palavras. Maia. Valeu, Yuri! Valeu, Lucas, valeu todo mundo que nos ouviu, companheiros de bancada. Lembrando que amanhã
4 horas da tarde, Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Olha só. Detalhe, por ser 4 horas, se você quiser ver, você tem que ligar no Sport TV. Não vai passar pela Globo, que vai passar o Campeonato Brasileiro. Um abraço e até semana que vem. Valeu, Dani. Valeu, Lucas. Valeu, meninos. E obrigada, ouvintes. Até a próxima. Então, agradecendo a Universidade Católica de Santos e a Rádio Boa Nova FM 96,3 FM, a gente fica por aqui. Valeu, tchau, tchau.